Boa noite. Os negócios na internet crescem numa velocidade impressionante e a cada dia surgem novos aplicativos de compra e venda no mercado digital. Vamos entender como funciona esse segmento conversando com quem participou da primeira empresa que a empresa Google comprou fora dos Estados Unidos. O professor doutor Edileno Moura, que é professor da UFAM e investidor em startups, né? Uma referência em tecnologia para comércio eletrônico. Que honra, professor. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo na bancada do Band Entrevista. Agradeço pelo convite, achei uma oportunidade excelente para bater um papo sobre tecnologia aqui com vocês. Demorou, mas chegou, né? Os melhores, os bons, os médios e os pequenos, aqueles que querem conquistar um lugar no sol, tem sempre uma oportunidade aqui no Band Entrevista. Mas ele é referência, gente. Professor, vou chamar de Edileno, tá bom? Você, Edileno, é referência em tecnologia, em comércio eletrônico, né? Estudou na UFAM, fez doutorado na UFMG, ficou 8 anos lá. Você me confidenciou que o seu sonho sempre foi ser professor de universidade pública, a UFAM. Como é ter realizado esse sonho? Hoje você conseguiu ser professor da UFAM e, ao mesmo tempo, investidor em startups. Acho que eu posso dizer que eu estou muito realizado, porque, como te falei, eu tinha, desde adolescente, que eu decidi que eu queria ser professor da universidade, e saí para me formar com doutorado com esse intuito e voltei e consegui me juntar a um grupo, né? Então, a primeira coisa, faço o que quero, o que gosto, onde eu escolhi trabalhar. Me juntei a um grupo excelente na universidade, que é excelente em todos os sentidos, como pessoas e como profissionais. Conseguimos criar cursos que estão entre os melhores cursos do país, tanto em nível de graduação quanto mestrado e doutorado, lá no Instituto de Computação da UFAM. E, além disso, tive a oportunidade de pegar uma experiência pregressa com empresas, com startups que eu tive após o meu doutorado e aplicar agora na universidade para ajudar os alunos a transformar a nossa realidade aqui, né, na cidade. O tempo que você passou em Minas foi extremamente importante para todos esses projetos dos quais você participou. Com certeza, tanto pela formação acadêmica que tive, quanto pela oportunidade que eu tive durante o período de participar de uma empresa, ser fundador de empresa e aprender a lidar com esse mundo de negócios. Foi uma experiência que contribui, inclusive, para as aulas que eu dou na universidade. Você dá uma visão tanto do mundo acadêmico quanto do mundo empresarial, mais prático, mais pragmático. Pois é, quem te olha assim com essa carinha de menino não imagina que é assim uma referência, é considerado praticamente um cientista em tecnologia para comércio digital, comércio eletrônico, né? Com certeza, estou entre os grandes pesquisadores, posso dizer. Eu fico muito feliz, eu como outros professores. até porque do você é de instituto. Manaus, para nós é uma honra saber que o nosso estado tem tão grandes profissionais e que se destacam no mundo também dos negócios. E por falar em destaque, a Aquan foi seu primeiro empreendedorismo, né, como investidor. Como foi essa experiência? A experiência na Aquan foi a primeira empresa da qual eu participei, né? Então, eu não era professor, não tinha terminado o doutorado. E, na época, o país estava sem condição de contratar professores, então não pude realizar aquele sonho de voltar para a universidade. Mas acabou sendo muito bom voltar de imediato após o doutorado. Então, em 1999, fui convidado para criar uma startup carreada pelo meu orientador de doutorado, o professor Nives Vianney, e fui o diretor de tecnologia dessa startup e ajudei a construir um negócio que era uma espécie, um concorrente, não uma espécie, um concorrente da Google que produzia tecnologia de busca similar à que a Google produzia na época, tanto em termos de qualidade, né, quanto em termos de completude. Os mesmos sistemas que a Google fazia na época, nós fazíamos. Tá, como foi essa experiência de você dentro da Aquan? E o que significa Aquan? É um nome tupi? É Tupi-Guarani? Isso, nós sempre pegamos inspiração nas nossas empresas em nomes indígenas. Começou a história com a Aquan, que significa veloz, e
A experiência foi... O teu papel dentro da Aquan qual era o papel especificamente? Eu era exatamente o diretor de tecnologia, então muito do que era feito de software na Aquan era fruto do meu trabalho de doutorado, trabalho de mestrado de outros alunos, mestrado e doutorado de outros alunos. E então me tornei diretor de tecnologia, comandava a área de tecnologia, mas como era uma empresa pequena, no começo você acaba fazendo de tudo. Então eu lembro, por exemplo, que a nossa primeira grande venda, né, onde começou a entrar dinheiro era o aplicativo de compra e venda. Não, nós fazíamos tecnologia de busca nessa primeira empresa. Tecnologia de busca. E nossa primeira grande venda de produto, né, foi para uma empresa espanhola, que é o grupo Prisa, que entre outras coisas é dono do El País. E como eu falava espanhol, foi minha segunda língua no doutorado, eu tinha certa fluência em espanhol, eu fui escolhido para ir lá fazer a venda. Então, você tem essa experiência prática mesmo, de ser jogado lá e vai lá e dá teu jeito de... Então, não fui formado para isso e acabei tendo a formação ali, sempre orientado pelas pessoas, que nós tínhamos investidores que entendiam desse mundo, então me treinaram para ir lá conversar e tudo, então você vai aprendendo essas coisas, vai assimilando, isso é uma experiência que fica para o resto da vida. Pois você acabou de falar que a Aquan era similar à Google, né? As duas com os mesmos propósitos, com as mesmas capacidades de tecnologia, mas o que favoreceu a empresa americana, que foi um diferencial entre vocês duas? Eu acho que tem... Entre as duas empresas. Tem muito de estar no Brasil e estar nos Estados Unidos, então você tem diferença primeiro no ambiente e segundo no tamanho do sonho. Eu acho que quando nós criamos a Aquan, nós não tínhamos tão firme no nosso propósito de ser uma empresa tão grande quanto a Google. Enquanto que o pessoal que criou a Google já pensou nisso desde o início. Mas o principal fator não foi esse, porque no meio do caminho nós decidimos ser tão grandes quanto uma Google, só que nós não achamos investidor. Então, para dar um exemplo, em menos de um ano de existência, a Google levantou mais de $1 bilhão de dólares. Né? Enquanto que a nossa empresa conseguiu levantar, o que já era raro na época, R$1 milhão para tocar seus negócios. Então, tem uma diferença de escala muito grande. Agora, por incrível que pareça, vocês começaram praticamente juntos, a Aquan nasceu um ano depois da Google e teve os seus problemas, teve as suas dificuldades e acabou sendo vendida depois para a Google. Ironia do destino, né? Quais os problemas que vocês tiveram? Nós começamos o nosso negócio por um certo azar nosso, né? Quando estourou, aconteceu um fenômeno que foi conhecido como o estouro da bolha da internet. O que acontecia? As empresas de internet da época, e nós éramos uma empresa de internet, elas viviam vendendo propaganda. Era uma empresa de publicidade, no final das contas. A grande receita da internet era essa. Então, quando fazia um motor de busca como o nosso, o que você fazia era colocar no site de busca os chamados banners, né? Propagandas que tinham na internet na época. E quando nós lançamos a nossa empresa, tinha muito dinheiro no mercado para propaganda e esse dinheiro sumiu da noite para o dia. O que aconteceu? Os investidores que investiam em empresas de internet injetavam muito dinheiro até então em todas as empresas, principalmente nos Estados Unidos, e essas empresas que se capitalizavam acabavam comprando propaganda para se divulgar das outras empresas de internet. Então ficavam uma empresa comprando propaganda da outra e os investidores injetando dinheiro. E justamente na época que nós criamos o nosso negócio, os investidores começaram a perceber, peraí, mas ninguém está ganhando dinheiro, só estão gastando o nosso dinheiro. Né? Mais ou menos, essa é uma maneira de resumir a coisa, é uma história mais longa, mas é uma maneira de resumir. Então, o que aconteceu da noite para o dia, empresas que faturavam milhões caíram para quase zero de faturamento e nós nascemos nesse ambiente. Tiveram um problema, né? E tivemos mas dificuldades. A Google foi esperta, né? Porque comprou a empresa de vocês com toda a tecnologia. Quanto é que ela pagou? Isso nós não podemos falar por questões contratuais, mas uma coisa que nós fizemos, e a Google também fez no início, a Google também viveu esse mesmo problema que o nosso, é que nós mudamos o nosso modelo, né? Eles tinham capital e nós, quando o nosso dinheiro começou a acabar, nós mudamos o nosso modelo para vender tecnologia e com a venda de tecnologia nós conseguimos nos sustentar bem, inclusive chegar no azul, ter lucro. A época da venda para a Google nós já tínhamos lucro. Hoje a Google usa a estrutura da antiga Aquan como um centro de pesquisa. Na tua opinião, esse centro ele favorece a formação e qualificação
né, de novos potenciais empreendedores em comércio eletrônico? Com certeza, não só em comércio eletrônico, em tecnologia em geral. Em geral. Isso a gente vê na prática. Muitos funcionários da Google no Brasil, ex-funcionários, né, muitas pessoas que trabalham na Google no Brasil depois saem e acabam montando seus negócios, estão criando startups aqui no Brasil ou em outros países. Né? Muitos dos nossos funcionários acabam tendo muito intercâmbio, dos nossos, não, dos deles, né? Acabam tendo intercâmbio. Os alunos chegam, já encontram um ambiente de tecnologia muito profícuo, com uma empresa que começou assim, que nem a nossa, que começou dentro de universidade. A Google também é uma empresa que começou dentro de universidade, assim como a Aqua. E aí, os profissionais acabam, acho que, sendo encorajados a experimentar esse mundo, de sair com o seu negócio, se arriscar um pouco mais. Hoje, como é que funciona? Em Manaus, vocês também incentivam os alunos de mestrado e de, enfim, hoje de nós temos feito muito, intensivamente isso, até pelas experiências bem-sucedidas que nós tivemos em Minas, eu e outros professores que se formaram lá, alguns professores da UFAM se formaram lá em Minas também, e hoje o nosso instituto incentiva muito os alunos a criar empresas. E aí, quando eu me apresento aqui como professor investidor, eu pego hoje o meu recurso próprio e invisto em negócios dos alunos, não só incentivando, dando aula de empreendedorismo, mas também de investimento mesmo, quando posso. Em 2009, nem tudo é só sucesso, né? Em 2009, vocês criaram a Zanit. Isso. Mas não deu muito certo, logo ela foi desfeita. O que deu errado? Eu acho que essas histórias são sempre boas de contar, né? Na verdade, a maioria dos negócios até porque as pessoas tenham noção de que nem tudo dá sempre certo. Tem os erros que favorecem depois os acertos. Isso eu diria que é mais comum errar do que acertar. E é muito bom errar. Nós erramos. No nosso caso da Zanit, foram mais questões de alinhamento entre sócios. Então, foi uma lição que eu e outros sócios nossos nós aprendemos, né? É que você tem que tomar muito cuidado na hora de começar o negócio, já de se juntar com gente que tem propósitos similares. O mesmo alinhamento, mesma linha de raciocínio, ou pelo menos cujas linhas de raciocínio não sejam conflitantes a ponto de inviabilizar o negócio lá na frente. Mas é sempre bom, você aprende muito quando dá errado, né? Com todos os problemas, e aprende até a lidar com o que fazer quando uma empresa fracassa, com os prejuízos que isso pode acarretar para os sócios e tudo. Então, é um prejuízo, mas que traz muito aprendizado. Acho que também é positivo. Né? Com certeza. É o que você diz, é com os erros que você verifica depois os acertos e os ganhos, né? Mas a marca do empreendedor é a perseverança, não é, Edileno? Você vê, acertou, errou, quando deu problema, e aí veio a Zanit não deu certo, mas aí vocês não desistiram, passaram para criar uma nova empresa que foi a Nemo, né? Que é um site também de compra e venda. Isso. Né? E que foi, inclusive, usado pela Americanas, Submarino, Saraiva, Shoptime, ou seja, um enorme sucesso. Agora, uma curiosidade, como é que uma empresa de sucesso, utilizada por grandes empresas no Brasil, foi vendida para a Lynx? Mas você me responde depois do nosso breve intervalo, porque a resposta seguramente é longa. Okay. Já voltamos, não sai daí. E voltamos nesse segundo bloco com a presença do professor, doutor e investidor em startups, Edileno Moura. Edileno, estávamos falando da nova empresa que vocês criaram, que foi a Nemo, um aplicativo que foi usado pela Americana, Shoptime, Submarino, Cultura, né? Enfim, um sucesso. Por que venderam para a Lynx? Isso é uma história até que é comum no mundo empresarial. Nós estamos vivendo, à época, uma grande crise aqui no Brasil, né? Eu diria até uma grande depressão que teve aqui no Brasil, e nesses momentos você e a Nemo estava sentindo isso, né? Você tem retração nos mercados, dificuldade de continuar
mantendo contratos nos valores que você tinha e etc. E nesses momentos é muito comum que empresas façam movimentos de fusão e de aquisição para se fortalecer frente à crise. Isso é um jeito até de preservar os empregos, né? Então, nós tínhamos, só aqui em Manaus, nós tínhamos perto de 50 funcionários, que são pessoas, são pais de famílias, que você quer preservar o emprego desse pessoal. Então, é uma decisão difícil de se tomar, de você abrir mão, de continuar com o negócio, mas sendo racional, é um movimento natural de mercado que acontece nesses momentos de crise, principalmente. Tem um outro lado também, né? Quando eu me apresento como investidor, parte do que um investidor quer, quando ele coloca tempo e dinheiro, coloca principalmente dinheiro no negócio, investe, é ter retorno em algum momento, e uma das maneiras de ter retorno é com a venda da sua participação. Então, tem dois lados aí da história importantes. O processo natural de fusão frente a uma crise de junção de empresas, mas é importante que a empresa continue aqui em Manaus. Hoje, a Lynx é uma empresa brasileira. A Lynx é uma empresa brasileira e a Nemu continua existindo como um setor dentro da Lynx, né? O nome hoje é Lynx Impulse, o setor da Lynx que representa a Nemu, e ela continua crescendo em faturamento internamente como um setor da Lynx. E hoje, eu diria que cerca de 80% do mercado de comércio eletrônico usa sistemas da Nemu ainda, então, e continua a gente trabalhando aqui em Manaus, desenvolvendo coisas. O pessoal e você pode dizer quanto foi vendido para a Lynx? Qual o valor? Posso dizer, já antecipando, que tínhamos muitos sócios, então, e cada um tinha seu pequeno pedaço lá dentro, mas foram 55 milhões de reais. É interessante para mostrar que foi uma empresa criada por amazonenses, né, por alunos da universidade aqui, que basicamente o capital foi o conhecimento que esse aluno adquiriram lá na universidade. Além dessas grandes empresas, Submarino, Americana, Shoptime, Cultura, outras empresas locais aqui do Amazonas não usaram o aplicativo de vocês? Sim, nós temos uma empresa, aliás, que vale até a pena mencionar, a Bemol, que foi uma grande incentivadora da nossa empresa. Mostra como é importante você ter os empresários locais antenados para esse mundo de startups e tentar fazer parceria com startups. Então, a Bemol contratou nossa empresa quando ela não tinha nenhum cliente, não tinha uma marca conhecida nem nada. E a Bemol, que é um grupo relativamente grande mesmo. Por isso que a Bemol hoje está aí com todo esse sucesso. A Bemol é muito parceira do pessoal de startup aqui. Sempre que eles podem, eles abrem oportunidades. Ninguém cresce sozinho, né? Tem que, se você parar para pensar, você teve ajuda externa. E foi um passo importantíssimo. Na verdade, você não constrói uma empresa sozinho de jeito nenhum. Você precisa de parceiros dos mais diversos tipos, sócios e etc. Senão não dá para construir uma história de sucesso. Nunca é sozinho. Verdade. Nunca é uma pessoa só. Hoje você está em outro projeto, que é o Tiwa, né? Sim. E você me confidenciou que a intenção é torná-lo o maior site de compra e venda do mundo, não é do Brasil. Exatamente, essa é a ideia. Sonhar alto faz parte do sucesso? A primeira coisa, eu acho que essa questão do sonho é muito importante. Né? Se você, por exemplo, dirigir um carro é bem difícil. Eu fui aprender a dirigir carro já mais velho, com mais de 30 anos. Dirigir um carro é difícil. Se você olha para aquilo como, isso é muito difícil para mim e tudo, e não se arrisca e não acredita, você não vai conseguir dirigir. Se você tira a carteira e depois fica com medo, não sai na rua porque é muito perigoso o trânsito, você pode se machucar, você nunca vai vencer esse medo, nunca vai adquirir a prática. A mesma coisa acontece com a empresa. Se você não tem o sonho de criar uma empresa grande aqui nessa cidade, você jamais vai ter uma empresa grande aqui nessa cidade. Só se você não cria uma startup pensando que vai ter uma plataforma que o mundo vai usar, é impossível criar uma plataforma que o mundo vai usar aqui. Então, esse é um primeiro requisito. É lógico que ele não é suficiente, né? Ele é impeditivo se você não tem o sonho. Se você não sonha, você não vai fazer. Agora, para conquistar, tem muito mais caminho aí para se seguir. Não é fácil, mas nós estamos acreditando no que estão fazendo. O Tiwa é uma plataforma que facilita muito a vida das pessoas para comprar e vender. Nós tivemos uma ideia durante o tempo da Nemu, nós percebemos, poxa, nós fazemos tanta tecnologia legal, nós somos muito bons em tecnologia, que pode ser usada por uma loja de material de construção, por uma loja de comércio dentro de um shopping, pelas lojas de shopping em geral, ou por salões de beleza, prestadores de serviço, pedreiros e etc., que poderiam melhorar muito a vida dessas pessoas.
nós construímos um software, estamos experimentando até no ramo de alimentos. Hoje, se você quiser, você pode baixar o Tio e pedir comida por ele. Em breve, devemos ter lojas de eletrônicos entrando no Tio, já estamos fechando parcerias com algumas lojas. E a ideia é que ele vire um grande shopping, que você possa comprar de tudo, produtos, serviços lá dentro. Tiwa também é de origem tupi. Isso, nós gostamos desses nomes indígenas. O Tiwa significa fartura. E o único que a gente não deu nome indígena deu errado, que foi os Andes. Então a gente viu, aprendendo com os erros, nós já corrigimos nesse novo caso e adotamos novamente um nome indígena. Tá, já tem várias empresas adotando o Tiwa? Tem várias empresas, principalmente no ramo de alimentação. Então, hoje ele parece muito um concorrente de um outro aplicativo de comida que possa existir por aí. Você pode pedir comida pelo Tiwa, mas já dá para pedir material de construção. E o diferencial está na tecnologia, primeiro, que nós estamos provendo, que, entre outras coisas, nós temos robôs para atendimento automático que nós estamos desenvolvendo, que no futuro poderão até conversar com as pessoas, falando e ouvindo mesmo. Gente, está caminhando para isso. Minha cabeça. Impressionante. Outro diferencial é que nós estamos buscando ser mais parceiros dos comerciantes do que outras empresas que existem hoje no mercado. Então, nós devemos fazer um movimento aí de baixa nos custos, né? Aí uma das nossas propostas de valor para os empresários, para quem vai entrar na plataforma, é que nós não vamos cobrar tanto dos empresários, dá para fazer isso, principalmente com o uso da tecnologia que baixa custos, e nós já estamos praticando custos bem mais baixos, isso aí vai ajudar os empresários a oferecerem também serviços melhores e mais baratos para os seus clientes. O mais interessante observar é que startups quando surgiram, eram meio tímidas, era uma ideia e tal, e isso foi num crescente, numa onda tão grande que hoje é uma realidade. As empresas que têm seu espaço físico já têm um olhar diferenciado hoje nesse formato, né, dado esse crescimento do comércio eletrônico. Hoje a ideia de geração de startups hoje virou uma febre no Brasil. Assim, isso é muito bom. Os jovens têm buscado isso muito. Então, temos muitos exemplos como o Tiwa acontecendo. Até aqui em Manaus tem muitas startups que eu poderia citar aqui, dando certo, sobrevivendo e buscando o seu lugar ao sol, né? Tem startups com solução para troco, para trocados. Tem startups como a Melios, que está aqui em Manaus, foi criada por mineiros, mas também está aqui em Manaus, crescendo, que dá dinheiro de volta quando você compra Aliás, coisa. Tem uma startup que vale a pena registrar, possivelmente quando ele vier a Manaus será convidado ao Band Entrevista, que é a do Calil, que é uma startup com foco no aumento de visibilidade nas mídias sociais. É bem interessante. Com certeza. O menino saiu de Manaus, também foi para Belo Horizonte e hoje já está em São Paulo e fazendo já sucesso com um investidor muito legal. Parabéns, Calil. Eu aposto que o Manaus vai trazer grandes surpresas aí na próxima década em termos de empresas criando valor para a sociedade, grandes empresas surgindo aqui, gerando muitos empregos, transformando a nossa economia. Pois é, desde já parabéns, Calil Gesine, né? E você comentou comigo que as pessoas que participaram do Aquan acabaram criando o primeiro fundo de investimentos do Brasil em startup. Qual a importância desse fundo? Isso foi um movimento muito importante. Final de ano eu estava numa reunião do fundo de investimento que investiu na Tiwa. A Tiwa recebeu o aporte de um fundo que é um dos principais fundos de investimento do país para startups hoje, que é o Monax. E estava na reunião do fundo e tive a surpresa de ver a Aquan aparecendo como se fosse o ponto de partida das startups do Brasil, né? Então, eles reconhecem isso. É fácil ter acesso ao fundo? É fácil ter acesso aos fundos de investimento hoje. E assim, esse fundo, como você perguntou, o FIR, que foi criado por investidores que estavam dentro da Aquan, trabalhando e investindo na Aquan, eles tiveram essa ideia, perceberam que havia uma oportunidade no país, que o Brasil precisava de fundo de investimento desse tipo, criaram o primeiro e hoje você tem muitos, para falar a verdade, mais acessíveis até do que o FIR hoje. Então, em geral, os fundos de investimento têm sites, você chega lá, você pode mandar um e-mail, você pode preencher um formulário, depende do modelo lá do fundo, você já entra em contato com eles, fala um pouco da sua ideia, marca um bate-papo, seja por telefone, por Skype, ou por qualquer outro meio de comunicação. Sem muita burocracia. Sem muita burocracia.
com muita abertura para aportar. No Brasil, nunca houve tanto dinheiro no Brasil para aporte em startups como em 2018 e a expectativa para 2019 é que isso cresça ainda mais. Então nós estamos chegando em volumes que, se nós estivéssemos na época da Quan nesse cenário, eu apostaria que a Quan seria uma empresa do tamanho de uma Google hoje, ou pelo menos com um porte mundial como a Google. Que bom, mas vocês chegam lá, Tua, também. Nosso tempo está acabando, mas eu queria saber rapidamente, você comentou comigo que você faz parte de um grupo formado por empresários locais, que é o CODESE, que tem o objetivo de desenvolver, de pensar numa Manaus melhor, né, mais estruturada. E que o plano, a ideia era tornar Manaus um centro de tecnologia, um polo de tecnologia daqui a 20 anos. Isso. Como é que vocês pretendem viabilizar isso? Nós temos, o CODESE é um grupo que tem objetivos bem mais amplos, e um dos objetivos é esse, desenvolver um polo de tecnologia na área de software aqui em Manaus, né? Nós temos chamado de Polo Digital de Manaus, e eu estou coordenando uma câmara dentro do CODESE, na verdade coordenando, e tudo muito informalmente, um grupo de pessoas. Hoje nós temos mais de 40 pessoas, entre diretores de instituto, de pesquisa, professores de universidade, vários outros professores da UFAM, da UEA, do IFAM, de particulares, tem empresários, e a ideia é que nós estamos vendo o que é necessário para criar um polo aqui, para que a gente tenha, nosso objetivo não é modesto, 30 bilhões em faturamento de empresas desse polo digital até 2038. Em 20 anos nós temos 30 bilhões de faturamento. É um faturamento considerável e são empresas que geram emprego de alta qualidade. E nós estamos atacando os problemas para que isso aconteça daqui a 20 anos. Então, buscando melhorar o ensino na graduação, na área de informática, nas universidades como um todo, públicas, privadas, etc. Na pós-graduação, aumentar a quantidade de cursos de pós-graduação. Hoje, nós só temos doutorado em computação na Universidade Federal do Amazonas, por sinal, como eu mencionei, bem ranqueado nacionalmente como um dos melhores programas de doutorado, mas nós precisamos ter outros, né? Então, estamos trabalhando com professores da UEA para ter também um programa na UEA e a expectativa nossa é que tenha pelo menos uma privada que também tenha programa de pós-graduação forte na área até lá e que surjam outros em áreas que têm afinidade com esse polo. Design, eletrônica, como acabamos de criar na UFAM, um doutorado em eletrônica e assim vai. Então, nós estamos trabalhando na questão estrutural do ensino, introduzir o ensino de TI nas escolas públicas e privadas, estamos conversando com a prefeitura, com o governo do estado para isso, melhorar a qualidade do ensino, da graduação, antes da graduação e depois da graduação. Acabou nosso tempo, mas olha, muito obrigada, professor. Parabéns, para nós é uma honra ter uma sumidade na área de tecnologia e comércio eletrônico. Parabéns pelo trabalho, sucesso continuado. Muito obrigada pela sua presença. Convite. Até mais. E obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo com o professor e investidor em startups Edileno Moura. Voltamos no próximo sábado com mais um entrevistado especial. Até lá!